Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Cobrain. Frank Rosenblatt, nome homenageado da nossa sala hoje, foi o responsável por desenvolver um tipo de rede neural artificial, construída a partir de princípios biológicos. Então, hoje vamos entender um pouquinho desses princípios com a palestra Processos Cerebrais e a Tomada de Decisões, com a professora Paula Simurro, que é neurocientista, com estudos voltados à tomada de decisões e inteligência artificial. Ela é mestre em ciências pelo Laboratório de Neurociências Clínicas do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Tem amplo conhecimento de técnicas como estimulação cerebral não invasiva, eletroencefalografia e eletrocardiograma, e atua como divulgadora científica em conferências e workshops abordando temas sobre o futuro da tecnologia, cognição e sociedade e relações entre cérebro, mente e comportamento. Seja muito bem-vinda, professora, e fique à vontade. Obrigada, Ana. Obrigada a toda a equipe do Cobrain pelo convite. É uma honra estar aqui e estou muito feliz aqui com a participação. Parabéns pelo evento, a você e toda a organização, a Isabela. Tá tudo muito bacana, parabéns mesmo. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre os processos cerebrais e a tomada de decisão. Para a gente começar a entender como que se dá esse processo cerebral e a relação que ele tem com a tomada de decisão, a gente tem que entender a organização funcional do sistema nervoso. Então, o que acontece? A gente tem estímulos que estão acontecendo a todo momento, né, durante a nossa vida. Esses estímulos vão entrar no nosso sistema sensoriais. A gente tem receptores sensoriais para esses estímulos, então, nosso sistema sensorial audição, visão, tato, tudo isso vai entender o mundo que está acontecendo à nossa volta, ele vai captar esse mundo que está acontecendo à nossa volta e vai enviar para o nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central vai decodificar, vai identificar qual que é esse estímulo e o que está acontecendo, vai identificar, vai ver se a gente já conhece esse estímulo ou não, e aí vai colocar ele na memória e aí a gente vai tomar uma decisão sobre o que fazer quando a gente recebe esse estímulo. A partir dessa decisão, a gente vai ter uma execução, ou seja, a gente vai andar, a gente vai correr, a gente vai ter algum comportamento, o cérebro ele vai decidir a partir daí. Essa execução, ela está ligada aos neurônios também de programação. Os neurônios de execução, eles são poucos, eles não são, são alguns milhares, mas comparado ao de programação, que são alguns bilhões, eles são poucos neurônios. Por quê? Porque o de execução a gente vai executar, vão ser os mesmos que, por exemplo, para andar, para correr, vão ser os mesmos neurônios. Mas os de programação, a gente vai ter lá cada um especialista em algum tipo de execução. E essa execução vai ser enviada para o músculo cardíaco, músculo liso, glândulas, músculos esqueléticos e etc. Então, tudo isso está acontecendo no nosso cérebro o tempo todo. E eles são uma retroativação, então cada um influencia o outro. E isso está acontecendo o tempo todo. Só que só alguma das coisas do que está acontecendo no nosso cérebro a gente vai perceber que vão se tornar conscientes, do que a gente vai ter consciência do que está acontecendo. Então, a consciência ela é uma forma de projetar a atividade que está acontecendo no sistema nervoso de uma maneira mais simples. Isso é muito importante a gente lembrar, porque tem muita coisa acontecendo no nosso cérebro que a gente não tem nenhuma consciência do que está acontecendo. Porque a gente pode, para a gente ter um exemplo, por exemplo, aonde que está a nossa língua agora? Pensa. Se eu não tivesse perguntado para vocês agora, vocês não iam ter consciência de qual era a posição na boca da língua de vocês. Mas o cérebro ele sempre lá cuidando para ele estar para a língua estar numa posição de repouso, para ela estar no lugar certo. Ele está lá cuidando e a gente não tem consciência. Tem alguns processos também que eles acabam se tornando automáticos e inconscientes. É como quando a gente aprende a andar de bicicleta. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente pega o guidão, a gente está vendo o equilíbrio direitinho, sente como que tá o nosso pé, como que a gente vai pedalar. Cada coisa é uma novidade e a gente tem consciência de cada etapa desse aprendizado. A partir do momento que a gente
aprendeu, isso se torna automático e inconsciente. A gente não tem consciência do guidão na nossa mão, o que a gente está fazendo, cada coisa separada. A gente só tem o todo. Agora, se acontecer alguma coisa, se uma pedra aparece no caminho, aí a gente toma consciência de todas as coisas para a gente voltar a ter o equilíbrio. Então, muita coisa está acontecendo no nosso inconsciente. A consciência é uma forma simples para a gente ter ideia e conseguir fazer as coisas do nosso dia a dia e sobreviver. Se a gente tivesse que parar cada hora e pensar em todas as etapas para a gente andar de bicicleta, a gente não andaria de bicicleta tão bem. Então, é por isso que acontece, é para ter uma eficiência e conseguir sobreviver. O nosso cérebro resume isso e vai trabalhando as outras coisas de forma inconsciente. Então, uma das grandes... uma grande importância que tem para o nosso cérebro saber o que está acontecendo ao nosso redor, para saber se o mundo é seguro ou não, são as emoções. As emoções, o que a gente tem que entender delas? Quando eu falo emoções, eu não estou falando de sentimentos. As emoções, elas são sensações que a gente tem ao nosso corpo automáticas. Essas sensações do nosso corpo, elas acontecem a todo momento. E alguma parte delas, às vezes, chega à nossa consciência, e aí é o que a gente chama de sentimento, que é o que a gente, estou com raiva, estou triste, estou feliz. Mas as sensações emocionais, elas estão acontecendo, elas são automáticas. Elas são sensações como hormônios sendo jogados no nosso corpo, o coração acelerando, tudo isso sempre vai acontecer a partir do momento que o estímulo acontece, que o estímulo entra no nosso cérebro. Então, as emoções, elas têm 3 etapas fundamentais. A gente tem uma apreciação, então é do estímulo, os nossos sentidos recebem o estímulo de fora para a gente entender o que está acontecendo no mundo. A partir dessa apreciação, há uma reação autonômica. Essa reação autonômica é o que eu acabei de falar, que é o coração batendo mais rápido, suor, sudorese e outras reações fisiológicas autonômicas. E aí a gente tem uma tendência a uma ação. A partir dessas sensações, a gente vai ter uma motivação de ficar perto daquele estímulo ou evitar aquele estímulo. Às vezes, essas sensações, elas vão se tornar conscientes, que aí é o que a gente chama de sentimento, como eu falei. Mas nem sempre, é importante a gente ter isso em mente, essas sensações se tornam conscientes. Então, elas sempre estão acontecendo e elas acontecem antes da gente ter a noção do que é, quando a gente tem um sentimento do que é. Então, é importante a gente ter em mente que a gente tem essa ideia de que a gente pensa e depois sente. Então, a gente pensou em algo, ficou com medo e aí a gente sentiu o medo. Mas não, é o contrário. A gente sente, tem essas sensações e depois a gente tem a noção e a consciência que estamos com medo. É como quando a gente toma um susto, quem tem um irmão aí, um primo, um amigo que gosta de dar susto. A gente está andando, ele deu um susto, a gente grita, a gente se joga no chão, a gente faz o maior estardalhaço, e aí a gente tem consciência do que aconteceu. O teu primo te dando um susto. A gente sabe, mas mesmo assim a gente tem aquela reação. E por que isso acontece? Porque o nosso sistema, as nossas emoções, elas evoluíram para nos proteger. Então, ela nos protege dos perigos que a gente pode correr no mundo. A gente foi, como por exemplo, algum bicho ou algum perigo eminente que está acontecendo. Se a gente parasse, tomasse consciência do que está acontecendo, e aí sim corresse, sentisse tudo que tivesse para sentir, não ia dar tempo, a gente já ia ter se a gente estivesse nas savanas africanas, por exemplo, como a gente era na pré-história, que foi como o cérebro, a partir daí que o cérebro evoluiu para a nossa sobrevivência, se isso acontecesse, a gente já morria, se aparecesse um leão na nossa frente, e aí a gente começasse a pensar o que ia fazer, a gente não ia dar tempo de se proteger. Então, ela é muito rápida e ela acontece, esses estímulos, essas sensações acontecem para a gente se proteger e sobreviver.
Então, o que acontece? Essas sensações e as sensações emocionais que a gente tem, elas são muito importantes para a nossa tomada de decisão. Como eu falei, elas têm as sensações de uma motivação da gente se afastar de um estímulo ou evitar esse estímulo, e aí, então, por elas terem motivação, elas terem um resultado motivacional no comportamento, elas são fundamentais para a gente tomar decisões. Aí a gente vai falar sobre a teoria do marcador somático. A teoria do marcador somático é do neurocientista e neurologista Antônio Damasio. Ele foi importantíssimo para a gente entender as emoções e as relações que elas têm com as decisões que a gente toma. E aí ele vê as emoções como sistemas de regulação homeostático, como eu falei, elas dão sinais de como que está o mundo ao nosso redor, se é um perigo ou se o nosso redor está bom e a gente pode ficar ali. E elas operam nos mecanismos motivacionais, como eu falei. Então, as operações operando nos mecanismos motivacionais, se a gente vai se afastar ou se aproximar do que está acontecendo, vai influenciar a nossa tomada de decisão. Se aquelas sensações forem boas, a gente vai tomar uma decisão para continuar ali ou para escolher aquele estímulo, ou se forem negativas, a gente vai se afastar e não vai querer aquele estímulo. Então, a pesquisa do Antônio Damasio, ela aconteceu da seguinte forma: ele começou a estudar sujeitos com lesão no córtex órbito-frontal. E o que acontecia com esses sujeitos? Eles apresentavam graves prejuízos na tomada de decisão. E ele foi entender o que acontecia. No dia a dia, eles tomavam decisões que não eram boas para a vida deles. E ele foi entender o que estava acontecendo. E aí ele viu que esses pacientes, mesmo sem nenhum problema cognitivo, eles no laboratório, quando eles faziam eles respondiam os questionários, não tinha nenhum problema cognitivo. Mas na hora de tomar decisões, eles não conseguiam. Desde decisões mais complexas para a vida pessoal deles, até decisões mais simples, até escolher um restaurante. Então, ele perguntava para esses sujeitos, para esses pacientes, a gente tem 2 restaurantes, o restaurante A e o restaurante B, qual que você prefere ir? E eles ficavam constantemente pensando e tentando decidir em qual dos 2 ir, mas não conseguiam. E por que eles não conseguiam? Por causa da lesão no córtex órbito-frontal. Ele percebeu que o córtex órbito-frontal, as pesquisas mostraram que ele é responsável por interpretar essas sensações que a gente tem. E quando a gente não tem essas sensações, quando ele não consegue interpretar, ele não consegue sentir essas sensações que acontecem de forma inconsciente, quando a gente vai decidir um restaurante, a gente não percebe que a gente está tendo alguma sensação tão forte para a gente escolher esse restaurante, mas elas estão acontecendo. E essas pessoas não conseguiam interpretar isso, e aí elas não conseguiam escolher. Então, elas ficavam num loop eterno para ver qual que era o restaurante que elas iam. Então, elas ficavam analisando racionalmente os pontos fortes e os pontos fracos de cada um e não conseguiam decidir. Porque, no final, essas sensações que a gente tem, elas dão o ponto final para a gente escolher o que a gente vai querer. A partir daí, então, ele viu que a tomada de decisão, ela existe numa dinâmica sistemática entre cérebro, corpo, mente e com o meio externo. E aí isso vai regulando a nossa tomada de decisão. Então, o que ele viu? Que as emoções, elas atuam nas avaliações efetuadas pelo sujeito. Esse estado emocional, ele vai ficar registrado, essas sensações ficam registradas no nosso corpo. Aí elas vão para o nosso sistema central. E depois disso, vai essa somatória de sensações, elas são registradas no nosso sistema central. E aí, a partir daí, quando a gente tem alguma situação, algum estímulo, alguma coisa que a gente vai fazer de novo, que seja parecido, ou seja, a mesma coisa que a gente teve essas sensações, a gente vai relembrar e isso vai fazer a gente decidir se isso é bom ou ruim.
Isso é feito, como eu disse, para nos proteger. Então, se a gente tivesse uma cobra na nossa frente, a gente já saberia automaticamente que a gente tem que fugir. Se a gente tem uma comida gostosa, a gente já sabe que a gente pode comer. Então, isso é uma regulação homeostática, é uma regulação para a nossa sobrevivência. Experiências negativas vão gerar evitação, experiências positivas vão gerar a aproximação. Aí, como que vai acontecer, como que se dá esse marcador somático? Então, qual que é o mecanismo de funcionamento do marcador somático? Ele tem o primeiro indutor primário, que é aquela primeira vez que a gente tem contato com aquele estímulo, que pode ser inato, a gente pode nascer já com esse aprendizado, ou a gente vai aprender durante a nossa vida, e aí eles causam obrigatoriamente uma resposta automática. Então, por exemplo, quando a gente vai cozinhar e a gente queimou a mão, isso já vai induzir uma resposta automática, aquela sensação do queimar a mão vai ficar guardado na nossa mente, e aí para as posteriores a gente vai aprender. E aí eles vão provocar os estados aversivos e apetitivos, como eu falei, que são a motivação. Aí vão ter os indutores secundários. A partir do momento que a gente queimou a mão e a gente aprendeu que teve aquela sensação ruim, a gente aprendeu que não é bom, que é bom evitar aquela sensação de queimar a mão, a gente vai, a partir do momento que a gente queimar, que a gente estiver cozinhando de novo, a gente vai evitar, porque aquelas sensações de forma não tão forte, de forma inconsciente, aquela sensação volta e aquele aprendizado vai ficar na nossa mente. Então, ele é gerado por uma lembrança emocional daquele estímulo, daquela situação, que pode ser algo pessoal e que aconteceu, pode ser hipotético, você pode imaginar aquilo que você aprendeu que é bom ou ruim, e aí ele vai provocar o estado somático novamente. Então, essa lembrança vai ser, aquelas sensações vão voltar a partir da lembrança daquela situação. Os indutores secundários e primários, eles são dependentes. Então, o indutor secundário ele é dependente do primário. Quando acontece normalmente esse processo do indutor primário, o indutor secundário também, esse aprendizado acontece normalmente. Mas se o indutor primário não acontecer, tiver um processo anormal, o indutor secundário ele vai ter um processo anormal também. Então, por exemplo, a gente está na situação de cozinhar e queimar a mão. Se a gente tem um problema nesse processo primário, de quando a gente queimou a mão, se a gente não sentiu, se a gente não teve essas sensações, se não doeu, qualquer coisa do tipo, a gente não vai aprender a gente não vai registrar aquilo, a gente não vai ter o registro desse marcador somático e a gente não vai evitar queimar a mão. Então, eles sempre vão estar muito ligados. Agora, quando a gente aprendeu, o indutor primário, ele estava funcionando bem, e o indutor secundário registrou a somatização do que a gente estava sentindo daquela época, daquelas sensações. Aí, mesmo se depois a gente tiver algum problema com o indutor primário, ele continua com esse aprendizado. Então, ele começa a ficar menos dependente a partir do momento que teve uma vez um processo normal, mesmo se depois ele registrar algum problema. Como que vai acontecer a indução, né, gente? Então, a gente já entendeu como que como que são os processos, como que acontece essa somatização, como que a gente vai aprender, mas como que isso é enviado para o nosso cérebro e como que acontece esse processo de indução do marcador somático. Tem duas maneiras que o Damasio mostra. Então, é o body loop. O body loop é a primeira via de reativação de um estado somático. Esse estado somático, ele vem com as sensações do corpo, e aí essas sensações vão ser enviadas pelo sistema autonômico para o sistema nervoso central. Depois disso, o nosso córtex singular e o somatosensorial, ele vai operar na memória de trabalho e no nosso comportamento. E tem um segundo evento de indução que pode acontecer, que é o que ele chama as if body loop.
Ele acontece quando a gente não tem nenhuma reação fisiológica, nenhum parâmetro fisiológico, mas, mesmo assim, com simulações intracerebrais, a gente revive aquele estado somático. E aí ele se dá através de mudanças da atividade de diferentes sistemas neurotransmissores. Então, ele ocorre na ativação direta dos córticos insular, e aí o somatosensorial e do núcleo do tronco encefálico. Aí, através dos tratos, eles se ligam direto e indiretamente ao córtex órbito-frontal e à amígdala. E aí a gente vai ter esses sinais. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, tem aqui os dois caminhos de indução. Então, vocês podem ver aí que o body loop, ele mostra o núcleo sensorial, o neurotransmissor, e aí ele está enviando para o córtex órbito-frontal, que vai fazer essa retroalimentação. E o Asif Body Loop, vocês podem perceber que não tem nenhuma participação do estado autonômico. Então, ele está prioritariamente no sistema nervoso central, e aí a amígdala, o córtex órbito-frontal vão fazer esse trabalho. Então, o que ele viu? Que as nossas emoções são muito importantes. Elas foram e são muito importantes para a gente ter uma resposta adequada ao ambiente que a gente vive, mas também, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a gente precisar ter respostas rápidas, né? A gente precisou ter respostas rápidas para a nossa sobrevivência, e ainda é importante para a gente isso, mas, às vezes, esse processo, ele vem com algumas pegadinhas, e isso faz a gente tomar decisões que nem sempre são as melhores para a gente, ou que são muito influenciadas pelo meio que a gente vive, e que a gente acha que está tomando decisões que são totalmente racionais, mas não são. As disfunções também, elas são... É muito importante ficar ligado quando a gente tem disfunção decisória, porque as disfunções psiquiátricas, elas normalmente vêm acompanhadas de disfunções decisórias. Então, a depressão, que normalmente aparece em adolescentes, normalmente eles apresentam dificuldade para obter a recompensa e para conseguir quebrar o ciclo da motivação de evitação. Então, eles não conseguem quebrar aquele ciclo de evitar aquele estímulo, de evitar a situação, e aí eles ficam presos na motivação de evitação e não tem mais aproximação, e por isso acabam ficando mais em casa e começa-se a evitar todas as coisas e estímulos que podem ter. O déficit decisório também, ele é muito importante para se entender por que muitos pacientes não dão continuidade aos tratamentos, começam a tomar decisões que não são benéficas para si próprios. Isso acontece também porque tem um problema nesse processo de decisão que eu mostrei agora para vocês. Então, o que o cérebro ele faz no nosso comportamento? Ele coleta as informações e guia a gente para o comportamento que a gente vai ter. Qual que é o melhor comportamento de acordo com as informações que ele coletou. Quando ele coleta, ele combina para prever para prever o comportamento que a gente deve ter. Então, a gente tem que lembrar? O nosso cérebro, ele sempre está prevendo o ponto, o futuro, o momento futuro que a gente está fazendo. Então, ele sempre está prevendo o que ele vai sentir, quais vão ser aquelas sensações. Ele vai relembrar, vai prever que se aquilo é bom ou ruim, e aí a gente vai querer fazer aquilo ou não. Nosso cérebro sempre está prevendo para nos ajudar a sobreviver. E prevendo, como ele sempre está prevendo, e que normalmente essa previsão ele acaba aprendendo e fazendo de forma automática, normalmente a gente tem duas maneiras de tomar uma decisão. O Daniel Kahneman, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, e ele mostrou como também como que acontece esse processo decisório no nosso cérebro.
Então, ele chama de sistema 1 e 2, vocês devem conhecer o livro dele, é Rápido e Devagar, um livro muito bom para a gente entender como que acontece o processo, como que a gente toma decisões, nem sempre são as melhores, mesmo a gente achando que está tomando uma decisão totalmente racional. E aí ele chama de sistema 1 e 2. Esse sistema 1 e 2, ele acontece ao mesmo tempo no cérebro, mas a gente chama para a gente entender um pouco melhor como que acontece essas duas maneiras de se tomar decisão. Então, o sistema 1, ele é automático, rápido, sem esforço, e o sistema 2, ele já aloca mais atenção, ele é laborioso, ele é devagar, ele gasta muita energia. E o nosso cérebro, para a gente sobreviver, ele sempre está querendo guardar energia. Se ele está querendo guardar energia, então ele sempre prefere estar no sistema 1. O sistema 1, ele sempre busca conforto cognitivo. Ele está sempre buscando conforto cognitivo para ver que as coisas estão do jeito que ele previu, e se as coisas estão do jeito como ele previu, ele pode tomar decisões automáticas. Quando há alguma tensão, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, aí o nosso sistema 2, ele começa a funcionar, a gente começa a trabalhar mais ele. Mas, normalmente, o sistema 1, ele engana o sistema 2 de que a gente está no conforto cognitivo. E aí, a gente acaba, na maioria das vezes, tomando essas decisões automáticas. E o que acontece? Como que ele vai achar esse conforto cognitivo? Através de vieses que o Daniel Kahneman, Tversky e vários outros cientistas comportamentais estudaram e acharam. Então, de acordo com o ambiente que a gente está, a gente vai buscar prever o que é bom e o que é ruim, e a gente vai, para a gente conseguir decidir isso de forma automática, a gente tem alguns vieses que a gente vai contar para tomar essa decisão. Então, vieses de confirmação de hipótese. Esse viés de confirmação de hipótese é que a gente sempre, a partir do momento que a gente tem uma hipótese, a gente só vai prestar atenção nas informações que confirmem a nossa hipótese. Pode aparecer do nosso lado algum dado que esteja questionando a hipótese que a gente teve, mas a gente, normalmente, as pessoas vão ignorar esse dado e vão continuar com aquela hipótese, porque é a busca do conforto cognitivo. O viés de status quo. O viés de status quo é quando a gente prefere deixar tudo do jeito que está. A gente não gosta, o cérebro não gosta de tomar decisões muito complicadas. Então, se for muito complicado, a gente deixa do jeito que está e se auto-engana achando que foi uma decisão racional deixar aquilo do jeito que estava, mas na verdade era só porque era a maneira mais fácil e automática de ter aquela decisão. E viés de representatividade. Então, quando tem alguém falando com a gente que mostra, que aparece na televisão, por exemplo, que está contando alguma história, a gente tende a acreditar mais porque aquela pessoa apareceu mais vezes, ou que a gente já viu alguma vez na TV, a gente tende a acreditar que a informação que é passada é real, sem ver os dados ou procurar outras informações, porque simplesmente a gente já viu, acreditou naquilo. Então, existem várias formas que o cérebro ele vai encontrando para ele acreditar que aquela informação é verdadeira e para ele tomar decisões de forma mais fáceis. Como então como que tomamos decisões na maior parte das vezes tomamos decisões? Então, o ser humano, ele decide frequentemente de forma automática, ele tende a ser impulsivo e ele busca atalhos que representem o menor esforço. A gente tem a impressão que a gente consegue, que a gente sempre, na hora que a gente vai tomar uma decisão, a gente consegue avaliar todas as opções e consegue escolher a que é melhor para a gente, mas nem sempre, na grande maioria das vezes, o nosso cérebro está buscando conforto cognitivo e ele não está tomando essa decisão de forma mais racional, ele está tomando de forma automática e buscando atalhos para não ter tanto esforço. E aí, o que é importante a gente entender aqui? Então, o papel do contexto.
quando a maneira que é apresentada uma questão para a gente vai influenciar a maneira que a gente vai escolher isso. A gente vai buscando padrões, vai acreditando nesses padrões, e aí o nosso cérebro ele vai prevendo que esses padrões são reais e que a gente vai se baseando neles para tomar decisões. E aí a maneira como o contexto é apresentado vai fazer a gente tomar uma decisão X ou Y, vai fazer a gente escolher uma opção X ou Y. Para vocês entenderem um pouco melhor, por exemplo, a gente tem esse estudo aqui, feito pelo Todorov em 2005, e o que ele fez? Ele mostrou candidatos do Congresso para o Congresso americano, mostrou para alguns estudantes universitários, e aí ia mostrando o rosto desses candidatos rapidamente, e as pessoas não sabiam nada sobre eles ainda não eram muito conhecidos, e aí eles iam mostrando rapidamente esses candidatos, e as pessoas iam avaliando se eles eram de confiança ou não. E ia avaliando de forma rápida. O resultado desse teste mostrou... Desculpa, gente. Mostrou que as pessoas avaliaram e os candidatos que foram melhores avaliados foram os que venceram as eleições. Então, eles estimou o vencedor e acertou essa estimativa em 2/3 dos casos. O que isso mostra? Que a gente avalia os candidatos, que é uma decisão complicada e complexa. Desculpa. Em menos de 1 minuto a gente já escolheu. E as pessoas vão copiando esse padrão e no final são essas pessoas que ganharam as eleições. Um outro estudo para a gente entender o viés de repetição, por exemplo, que é quanto mais a gente vê um estímulo, mais a gente acha que ele é positivo, que ele é confiável. Tem esse estudo que foi feito na Universidade de Michigan, e eles dividiram o jornal da universidade e mostraram e colocaram no jornal três tipos de estímulos. Os estímulos eram palavras em turco, ninguém lá falava turco, quem recebeu jornalzinhos, mas um grupo recebeu o jornal com algumas palavras turcas durante uma semana, um outro grupo recebeu o jornal com outras palavras turcas por uns 20 dias, durante 20 a 1 mês. Eles recebiam essas mesmas palavras. Ficava num canto, eles não viam muito, não tinham consciência de que estavam vendo aquelas palavras, mas elas estavam ali. Depois eles foram perguntar, eles chamaram essas pessoas que receberam o jornal, e aí eles foram perguntar para elas, mostraram a lista de palavras turcas, e aí eles perguntaram para elas qual palavra que eles sentiam, só pelo feeling deles ali, qual que era a que tinha conotação positiva. E as pessoas escolhiam as que tinham aparecido mais vezes durante esses 20 dias. Então, o que mostra? Mesmo sem a gente perceber o que tem um estímulo ali para a gente, mesmo sem a gente ler e entender, quanto mais a gente vê, mais a gente vai achar que aquele estímulo é de confiança, mais aquela informação a gente vai achar que aquela informação é confiável e verdadeira e que tem um aspecto positivo. Um outro viés que a gente pode ver é o do status quo, que a gente gosta de deixar as coisas como elas estão, e mais uma vez, esse exemplo que eu vou contar aqui para vocês é para a gente entender a importância do contexto. Como eu falei, dá para entender nesse exemplo como que a maneira como perguntam para a gente faz a gente escolher entre uma opção ou outra. Então, vocês podem notar nesse gráfico que ele avaliou as doações de órgão em diversos países da Europa. O estudo fez uma avaliação de como que as pessoas iriam doar os seus órgãos. E o que aconteceu? Vocês podem perceber que tem lugares que doam muito e tem lugares que doam muito pouco. Mas
a gente pode pensar, mas por quê? A religião, o que é o número de morte, então as pessoas morrem mais e aí tem mais doação de órgão. Nada disso. Vocês podem ver que são países, tem alguns países aí como a Áustria, a Austrália, que são muito parecidos, muito perto, e a diferença é gritante. Aí foram avaliar qual que era a diferença aí, e a diferença foi que era apenas a forma como que as pessoas respondiam se queriam ser doadores de órgãos ou não. Então, a diferença entre a Áustria e a Austrália, por exemplo, a Áustria e a Alemanha, por exemplo, é que as pessoas já eram, automaticamente, na Áustria, elas eram doadores de órgão. Elas não tinham que escolher ser doadores de órgão, elas tinham que escolher não ser doadores de órgão. E na Alemanha era ao contrário, elas tinham que escolher ser doadores de órgão. Elas eram automaticamente, elas não eram doadores. E aí as pessoas gostam do quê? De deixar as coisas como elas estão. Não é que era uma decisão fácil, ou que era uma decisão que ninguém ligava, é que é uma decisão tão complexa que o cérebro ele prefere deixar a opção padrão como já escolheram para a gente. Então a gente pode dar diversos porquês de estar escolhendo ser doador de órgão ou não, mas quando a gente vai ver, a maioria das pessoas, elas deixam que escolham por ela essa decisão tão complexa. Um outro exemplo aqui, e que a gente, mais uma vez, para entender como é importante o contexto, principalmente quando vocês forem falar com seus pacientes, o contexto que se pergunta também muda a resposta. Coisa simples como, por exemplo, para realizar o autoexame de mama. As mulheres que foram... quando você pede para as mulheres realizarem o autoexame de mama, quando você fala que 100%... desculpa. Essa é da cirurgia, o autoexame de mama, eu vou dar na próxima. Mas então, da cirurgia, quando você vai falar de uma cirurgia você vai mostrar algum risco para as pessoas, e aí você vai falar de uma cirurgia para um paciente teu, e aí você vai falar para a pessoa que, olha, nessa cirurgia, cada 100 morre, morre cada 100 na cirurgia, morre 10 pessoas, de cada 100 pessoas, 10 pessoas morrem na cirurgia. Se você, ou você pode falar que em cada 100, 90 sobrevivem na cirurgia. Pode parecer uma bobagem, mas quando você fala para os pacientes que de cada 100, 90 sobrevivem, as pessoas aceitam muito mais. É um número significativo de pessoas que aceitam fazer essa cirurgia. E por mais que pareça são pessoas que não entendem de estatística ou que não entendem de matemática, não. É uma coisa automática do nosso cérebro. Quando a gente tem mais aversão ao risco, e aí quando a gente vê só a maneira como uma frase é formulada faz a gente aceitar ou não uma cirurgia, que é uma decisão tão importante. Então, também cuidado quando vão falar com os teus pacientes, porque a maneira como a gente fala, a maneira como a gente mostra um tratamento, quando vocês irão mostrar um tratamento, isso vai ser imperativo para a escolha ou não desse tratamento. Então, os médicos são arquitetos de escolhas fundamentais. A maneira como vocês vão falar com os seus pacientes, como eu estava falando, a maneira como vai ser mostrado o que deve ser feito, ou dicas de alimentação, tudo isso vai fazer parte de um contexto e que vai influenciar ou não esse paciente. Então, a maneira como vocês forem trabalhar isso vai influenciar de forma objetiva a saúde e a expectativa dos pacientes. Quanto mais se conhecer, quanto mais vocês conhecerem como que funciona
esse processo decisório, esse processo inconsciente, esse mecanismo neurobiológico no nosso corpo para a gente tomar decisão, mais fácil e mais fácil não, mas mais vocês vão poder ajudar seus pacientes e ter uma comunicação eficaz. E aí, o exemplo, por último, que eu vou dar para vocês, que é o do exame de mama, que eu ia dar naquela, agora eu vou dar no tempo certo, que é o exame de mama. A maneira também, o jeito que a gente fala com as mulheres o jeito que você pede para as mulheres fazerem o exame de mama vai ter uma consequência se elas vão realizar o autoexame ou não. Então, se você fala para as mulheres que o risco aumenta se elas não fizerem o exame, ou se você fala para elas que o risco diminui se elas fizerem o exame, isso vai influenciar se elas vão fazer ou não. Elas vão fazer mais o autoexame de mama se você falar que o risco aumenta, porque elas vão ficar com aversão ao risco e vão ter esse cuidado a mais. Então, é muito importante entender que há um mecanismo fisiológico e neurobiológico no nosso processo decisório. Esse mecanismo, ele não na maioria das vezes, ele não acontece de forma consciente. A gente tem esse viés de achar que a gente consegue tomar as decisões todas de forma racional, mas até mesmo a forma como a gente pergunta, ou que perguntam para a gente alguma coisa, vai influenciar na resposta que a gente vai dar. Então, quanto mais a gente conhecer, mais vai ajudar, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida de vocês na clínica e atendendo pacientes. Então, é isso. Obrigada, gente. Aqui está as minhas redes sociais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar, está aqui, podem entrar em contato. E obrigada. Muito obrigada, professora. Foi uma palestra muito interessante. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para passar as perguntas, mas eu vou pedir para os participantes ou enviarem diretamente para a professora ou enviarem para a gente nos nossos canais de comunicação. Mas eu agradeço muito sua presença por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Lorena. Estou muito feliz. Espero que tenham todos gostado. E como não deu tempo, podem me enviar ou enviar para vocês e eu respondo todas aí. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Muito obrigada, professora. Obrigada a você.